Mas depois, anos depois, aí eu tive um entendimento de que como eu passei um tempo na Umbanda, né? Depois já na fase adulta, aí eu tive um entendimento de quem eram aquelas crianças, né? Para quem já conhece um pouquinho mais sobre a Umbanda, já sabe que tem os erês, né? As crianças de São Cosme e São Damião. Então, assim, eu vi alguns deles. E alguns deles, nós trabalhamos, digamos, juntos, né? Na mediunidade aí, na incorporação, depois de anos. Mas eu via eles. Então, eles estavam ali para me proteger diante de muitas coisas que aconteciam comigo, né? Era para ter acontecido coisas piores e, assim, eu tenho certeza que foi livramento e proteção deles muito forte. Então, assim, gente, teve muitas coisas, né? Espiritualidade, ela fala muito sobre isso, né? E as crianças autistas, elas... tem muita gente que na ignorância fala, ai, doença. Não é uma doença, é uma condição, né? E são crianças mega inteligentes, né? Que vivem, digamos assim, mais conectados com a espiritualidade até do que a gente. Tá? Então, essas crianças que já nasceram com um grau de autismo, que de uns tempos para cá estão tendo muitos casos, né? Coisas que um tempo atrás não se falava tanto nisso, né? Não tinham tantos casos assim. E podem reparar que nos últimos anos tem nascido muitas crianças autistas, né? Eu vou falar isso mais futuramente em outras lives com vocês sobre as crianças, né? Que que já nascem com um nível de consciência diferenciado, né? Espiritual. E assim, as crianças autistas, elas fazem parte disso, né? De uma nova era, digamos assim, de um novo futuro, né? Então, assim, são crianças muito carinhosas, extremamente carinhosas, né? E não é uma doença, é uma condição, tá? Aconteceu muito, né, desses casos, assim, nas nossas vidas, mas a gente tem que sempre superar isso da melhor forma. E buscar um entendimento, né? E uma compreensão, e assim, não... Quando acontecem algumas coisas que alguém deseja mal pra gente, né? Se foi sobre essa questão que você falou, né? O importante é a gente não ficar desejando mal, ficar só imerso naquela negatividade, né? A gente fica, assim, com um pouquinho de receio, né? Dessas pessoas, a gente fica um pouquinho de raiva, né? Porque nós somos humanos também, né, gente? Vamos falar de espiritualidade, mas vamos, né, pisar no chão, né? Como a nossa realidade mesmo, né? Então, assim, a gente fica um pouquinho, né, com essa mágoa, mas isso a gente vai trabalhando com o tempo, a gente vai superando, a gente vai entendendo que cada pessoa, ela responde por aquilo que ela faz. Não importa, passa o tempo que passar. Podem ter certeza disso, tá? Porque eu sei do que eu tô falando. As crianças autistas, elas, digamos, fazem parte dessa nova era, né? Então, assim, são crianças muito, muito especiais mesmo, né? Porque elas têm um nível de consciência diferenciado, né? Do que o nosso. Então, assim, bom, voltando então ao assunto, né? Porque, às vezes eu dou uma dispersada, aí eu vou vendo aqui que vocês estão escrevendo, aí eu vou no assunto e volto, mas é assim, tá? Mas o importante é manter o foco, né, no assunto. Então, assim, na minha infância, então foi isso. Foi, né, sempre com essas experiências de vendo coisas, de ouvindo coisas. Eu tenho muito mais forte até a clareaudiência do que a vidência, tá? Assim, a vidência, na fase adulta, ela foi meio que, né, parando, né? De vez em quando, assim, ainda na fase adulta eu vi algumas coisas, né? Eu tive algumas outras experiências que eu vou falar, que foram muito reais, tá? Então, assim, envolvendo a espiritualidade, mas, assim, a clareaudiência eu tenho muito forte. Às vezes eu faço uma meditação, ou às vezes eu tô num local mais calmo, mais tranquilo, e se fica um pouquinho em silêncio, assim, é como se fosse
para vocês entenderem, como se fosse uma rádio, aquelas rádios antigas, sabe, sintonizando, que vai, né, que tinha aqueles botões enormes, né, que a gente vai sintonizando e fica naquele chiado, o chiado vai indo, vai indo, vai indo, e vai ficando mais nítido o que estão falando. É isso, exatamente isso que acontece comigo. Principalmente quando eu fico em contato com água, quando começa a cair bastante água aqui na minha cabeça, né? No meu caso, acontece muito isso. Aí, cada pessoa acontece algo diferente que vai te conectar, né? De alguma outra maneira. Por isso que eu falo, assim, tudo que eu falo de uma maneira geral, é importante vocês levarem em consideração que eu estou falando, assim, num coletivo, tá? Mas que é importante cada pessoa, ela buscar o seu autoconhecimento, né? E, assim, realmente, através, seja de oráculos, ou da própria espiritualidade mesmo, numa meditação, ou se você frequenta algum local, que você trabalha isso, a sua mediunidade, né? Então, cada pessoa, gente, é diferente. Cada pessoa é um mundo, é uma história totalmente diferente, tá? Não tem como eu falar que nem estou falando sobre a minha história, né? Sobre algumas experiências que eu tive. Mas, algumas coisas vocês podem se conectar, sim, né? Mas, assim, pode ter certeza que cada pessoa vai ter um ponto de conexão diferente, né? E isso envolve muitas coisas, tá? Até dentro da astrologia mesmo, da numerologia, né? Então, tem várias ciências, pseudociências também, tá? Na parte esotérica também, que fala bastante sobre isso, né? Que a gente pode trabalhar, pode tentar buscar ainda mais sobre isso, né? E, assim, eu desde cedo, eu consigo, assim, tem pessoas que ficam ali trabalhando a sua mediunidade por muito tempo, né? Para conseguir se desenvolver, para ter alguma coisa florada, sabe? E comigo, eu consigo me conectar muito rápido, sabe? Quando, por exemplo, quando eu estava frequentando, né, terreiros de Umbanda, as pessoas, eu via muita gente falando de coisas paralelas, chegava conversando e rindo e falando de coisas que não tinha nada a ver. Gente, a partir do momento que eu saio da minha casa, né, para assim, um trabalho espiritual, para algo que eu vou me entregar espiritualmente, para algum ritual, seja o que for que eu vou fazer, por mais simples que seja, tá? Às vezes só uma meditação mesmo, só da parte mental, que a nossa mente é que comanda tudo, tá? Você pode ter ali, digamos, uma oferenda, né, que você vai entregar ali para algum ser espiritual, né? Você pode ter ali uma oferenda, nossa, gigantesca, mas o que vai controlar é isso daqui e isso daqui, tá? Porque a espiritualidade, ela quer ver, né, o universo, ele busca ali o entendimento da ressonância, né, dos seus sentimentos e do que a sua mente está direcionando. Não importa nada, gente, coisas físicas é mais, assim, por conta da gente mesma, né? Mas, assim, a essência espiritual de tudo tá dentro de nós e não em coisas externas, tá? É isso que eu quero também passar para vocês, porque às vezes, né, a pessoa fala, nossa, eu não tenho condições de fazer uma oferenda, de fazer de entregar algo de presente para algum ser espiritual, como eu queria. Não precisa, sabe? Ou às vezes, se você quer entregar alguma coisa, vê, assim, algum elemento que tenha na sua casa. Porque pode ter certeza que todos os seres espirituais que a gente quer entregar algo, né, como presente, como digamos, uma oferenda mesmo, né? Mas, assim, ofertar algo, né, para algum ser espiritual, eles querem ver muito do que a gente tem no nosso coração e o quanto nós estamos entregues a isso, né? E como a gente sabe direcionar mentalmente, tá? Isso que é importante. E se você quer entregar alguma coisa, né? Ofertar algo, algum elemento que tenha na sua casa, sabe? Tudo, pode ter certeza que o que você precisa
tudo tá dentro da sua casa.